E aí 12, puta, todo mundo desconfiado. O gol do Ralf, eu não comemoro, que eu tinha acabado de perder meu pai um mês antes. E eu vi os jogos com ele. Ele não viu o jogo comigo, porque ele ficava na sala, eu ficava no quarto. Tinha 2 TVs aqui em paralelo. Eu ficava no quarto xingando e gritando, e ele ficava quieto aqui vendo o jogo, de boa. E ele fala, porra, meu, sossega, deixa eu ver o jogo. Quando ele falece em 12, ele morre em fevereiro de 2012. Puta, jogo fora, ruim o campo, 1-0 pro adversário. Eu falo, puta, mano, vai começar de novo, mano. O Alex cruza a bola e o Ralf faz o gol. Eu não consegui pensar no gol, porque o que veio de instantâneo na minha cabeça foi meu pai, do lado. E ele não tava. E foi o primeiro gol do Corinthians que eu não comemoro. Não porque não... Porra, um gol aos 49, o clássico do Corinthians, e eu não comemoro porque eu lembro dele. Puta, ele não tá aqui, mano. Ele não vai estar mais aqui. E existem algumas tradições, cultura africana, cultura indígena, que te diz que o ser humano não morre enquanto ele tiver pessoas lembrando dele, falando dele, sobre ele. E isso hoje é muito disso. De eu falar dele, falar da paixão que ele me deu, além da criação que ele me deu, né? Eu sou muito parecido com ele. Às vezes fisicamente, mas eu não deixo o bigode. Mas ele me deu a maior paixão da minha vida. O Corinthians, a minha mãe também, que ele era apaixonado. Ele morre dizendo que ama a minha mãe. Ele chegou no final da vida muito fraco, debilitado. E ele disse isso pra minha mãe, eu vou embora, mas eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Foi o maior exemplo da minha vida, foi o meu pai. E ele me deu isso, cara. E isso eu carrego pro resto da vida. Tem gente que fala que é além da vida, né? Vai ser muito chato se não tiver Corinthians do outro lado. Que lado, seja lá que lado for. Vai ser muito chato. Eu espero que seja por espírito, tá ligado? Que a gente consiga voltar, ninguém nos vê. Eu queria voltar aqui, mas esse estádio virou um campo de society, cara. Eu entrei ali e eu fiquei triste de ver, cara. Parece um campo de society. Meu, privatizou, virou uma merda. Privatização é uma merda. E, cara, é triste de ver o Pacaembu desse jeito, cara. Não parece nada com o estádio que eu conheci. Nada, cara. Parece um campo de society. Triste de ver o campo desse jeito. E, na verdade, vai ser a única oportunidade que eu tive, é a primeira oportunidade que eu tive na vida de falar do maior sentimento que eu tenho na vida, né? Que é o Corinthians, né? E, como eu te falei, essa entrevista é mais uma homenagem pro meu pai. Eu me torno corintiano perdendo. A minha memória de futebol, Copa de 82, o Laranjito, que era criancinha, né? Nasci em 77. O Laranjito e tal. Eu não me lembro de 82 e 83. Apesar de ser muito fã do Sócrates. Tatuei o cara. 84, a final do Paulista. Vai eu, meu pai e meu tio assistir o jogo na casa dele. E meu tio me leva uma santista, uma amiga da família dele. Cara, aquela mulher azucrinou o jogo inteiro. Eu acho que o gol sai no segundo tempo. O Santos ganha o jogo. Gol de canela. Ela me azucrinou tanto que eu falei, mano, eu vou torcer pro outro time. Vou torcer pro Corinthians. Meu pai já era corintiano, meu tio corintiano. E eu falei, é esse aí. Dali pra frente, como foi? Acho que o Corinthians perde em 87, uma final por São Paulo, do Paulista. E eu, puta, Corinthians. Perdeu, mas Corinthians. E aí 88 é a saga do Paulista, o gol do Viola. Nesse dia, já com TV em casa, eu acho que o primeiro jogo a gente viu, gol do Neto, Guarani, gol do Neto de bicicleta, fiquei puto. Eu nem sabia que o Neto era corintiano. Eu acho que às vezes ele não é, mas enfim. E a TV queimou na semana. E meu pai louco mandou arrumar na assistência, uma TV Sharp, tinha uma assistência técnica.
e não ficou pronta. Domingo era um jogo. Não tinha o que fazer. E a gente desesperado. Sem TV, fomos pro rádio. Eu era uma criança que eu não gostava de áudio, eu não gostava de música. Eu era muito introspectivo, muito. E nesse dia fui pro rádio com meu pai escutar o jogo. E do lado da nossa casa tinha um vizinho, São Paulino, dando o jogo, secando o Corinthians. E eu falei, mano, eu vou escutar o jogo, E saiu o gol, nós comemorando, e eu fui pro elemento vazado do cara para ver o gol na TV dele. Eu olhei no elemento vazado, eu vi o gol. E o Viola comemorando, o Viola foi pra torcida, jogou a camisa. E o vizinho me viu, desligou a televisão. Eu falei, filho da puta. E aí nasce a paixão pelo Corinthians, cara. Ali eu me identifico, puta, é isso. Sem contar o quanto você ouvia muito, né? Corintiano é maloqueiro, cachorro vira-lata. Eram os termos usados na época, né? Não tem estádio, não tem brasileiro, não tem nada. E aí, de 88 pra frente, eu começo a acompanhar mais o Corinthians. Entendendo muito pouco do que era aquilo, mas acompanhando o Corinthians. E depois veio 90, o Neto. Outra história com meu pai. Meu irmão tá se formando no pré-primário. Minha mãe se arrumando para organizar a festa dele pequenininho. Aí, quem não vai na festa? Eu e meu pai. Não, tem jogo do Corinthians hoje. É a final. O primeiro jogo que a gente vê em casa. O gol do Wilson Mano, que eu acho que é o gol mais importante, que é o do Wilson Mano. Ele faz 1-0 no começo, acho que no segundo ou primeiro tempo, ele faz o gol. Para mim é o gol mais importante daquele título de 90. Lógico que o emblemático é o do Tupã, que é na final. Mas o primeiro gol do Wilson Mano é fundamental. Ele faz 1-0, tira a vantagem do São Paulo de novo, porque o Corinthians tira a vantagem de todo mundo. O Corinthians ganha os jogos e joga para o empate. Todos. Nas semifinais, ele vai virando contra o Bahia, contra o Atlético. E, cara, contra o São Paulo era a mesma coisa. Por isso não tinha vantagem. Ele vira. Pra mim é o gol mais importante. Eu provavelmente deva ser o único que fale isso. E o gol do Tupanzinho é uma coisa mais linda do mundo, cara. É poesia. O time tomando um sufoco. E no segundo tempo, diz a história que o Nelsinho derruba a placa no vestiário, xinga todo mundo. Ele fala pros caras, eles que se fodam. Quem tem que ganhar são eles. Vamos jogar. E o time joga. Não toma sufoco, faz o gol e mata os caras. O nosso maior freguês, né? O nosso maior freguês. E a nossa maior antítese, que é de classes sociais, eu tô dizendo. Porque o Palmeiras tem classe média, enfim, time da colônia. Mas a nossa maior antítese é o São Paulo. Nosso maior rival é o Palmeiras, isso não tem dúvida. Mas a antítese de tudo isso é o São Paulo. E eu me dou muito bem com muito São Paulino. Eu tenho um amigo São Paulino que é uma excelente pessoa, até progressista. Enfim, o centro de esquerda, mas é ótimo, é uma ótima figura. Mas é uma antítese. E aí de 90 vem os títulos dos brasileiros, os 98, 99... E, cara, o meu bote com a Libertadores é aquilo, tem que ganhar. São Paulo tem 2, São Paulo tem 3, Santos tem 3, Corinthians tem 1, não tem nada. Falei, cara, mas se ganhar ou se não ganhar, não vai mudar porra nenhuma. E quando ganha, fala, cara, acabou a zoeira. Vou falar o quê? A gente já tinha o Mundial de 2000, e aquela maldita zoação mundial sem Libertadores. Agora tem 2 mundiais, uma Libertadores. Você vai ganhar outra Libertadores agora? Não sei. Acho que até ganha. Os times argentinos estão enfraquecidos no futebol. Você vê que tá os rival aí deitando e rolando. O Botafogo ganha a Libertadores. Enfim. Mas eu acho que essa história... Eu sou mal resolvido com Libertadores. Eu prefiro ganhar Paulista, Copa do Brasil. Eu acho que o caminho... tá aí, na pressão popular. Por que eu digo isso? Porque o que aconteceu? Por que houve a investigação, houve a descoberta do que se descobriu, do que eles fizeram no clube? Porque a torcida resolveu ir até o clube. Rapaziada, vocês estão mexendo com o maior time do planeta, meu amigo. Vocês estão tratando isso aqui como uma padaria. Isso aqui não é uma padaria. Você não trata o maior negócio do mundo como uma padaria.
Com todo respeito à padaria, porque se você for em qualquer padaria de São Paulo, ela vai ser muito bem organizada, muito bem estruturada. Então você não pode tratar isso de qualquer maneira. Um papel de pão, cara. Não dá pra você tratar aquilo ali com papel de pão. Você tem que estruturar categoria, você tem que estruturar administração, você tem que estruturar marketing. O Corinthians joga de short branco. O Corinthians joga de short branco. O Yuri Alberto, eu tô louco pra jogar de short branco. Pô, Yuri Alberto, vai tomar no cu, Yuri Alberto. Você tá onde, cara? Você tá onde? Mas enfim, eu acho que o caminho tá aí, na pressão popular. Eu acho que em qualquer setor da sociedade, cara, seja na sua cidade, no seu bairro, no estado, no país, pressão popular. Nós temos uma escala 6 para ser votada, tá há meses parada. Esse país precisa tratar disso, esse país precisa reconhecer quem constrói esse país. 6x1 não é escala, é escravidão. Uma mãe de família não pode ter um dia para descansar. Se a patroa dela vai fazer o cabelo no sábado essa senhora está trabalhando ainda. E quando ela chega em casa, ela vai ter que cuidar dos filhos, cuidar do marido. Quem vai fazer o cabelo dela? Mas você não escolhe nascer corintiano. Você nasce, você não escolheu, você nasceu. Você nasce corintiano. Você vai se descobrindo conforme com o tempo. Quando você vai evoluindo, até como pessoa. Você vai entendendo o que é a sociedade, o país que você nasceu. E o Sócrates descreve isso no Corinthians muito bem. Que ele nem se declara corintiano quando ele chega no Corinthians. Ele é torcedor do Santos. Né? Começa a história que ele vem para o Corinthians é sensacional. O Matheus dá uma bicicleta no São Paulo. Puta, já começa por aí. E eu não consigo enxergar o Sócrates no São Paulo. Muito provavelmente o Sócrates não faria o que fez no São Paulo. 400, milionários, enfim. Tira esse cara daqui. No Corinthians ele teve a sorte de ter alguém minimamente progressista que aceitou a ideia dele no clube. E você olha para a história da democracia corintiana, cara, é um negócio inacreditável. Que era ele mostrando o que a consciência de classe dos jogadores, o roupeiro, o presidente do clube. Ele mostrando, tá todo mundo aqui, não tá? É todo mundo igual, ou não é? Nesse período no Corinthians, se tornou todo mundo igual. Por mais que o Leão diga que não, que eu cansei de ver o Leão dizendo que aquilo não era uma democracia, eram 2 ou 3 que mandavam. Mas os 2, 3 que mandavam colocaram ele no clube. O Corinthians contrata o Leão com o aval da democracia corintiana. Teve voto contra? Teve voto contra. Eu não quero esse cara. Mas ele foi pro clube. Foi campeão ainda, hein? Deixa eu falar do gol do Marcelinho aqui, que é aniversário do Edmundo. A caravana sai de Santos e atrasa. E chega no Pacaembu, já tá 1-0 pro Palmeiras. Já tá 1-0. E, mano, chegamos aqui, cara, o bagulho lotado. Eu colo na grade e falo, puta merda, já tá 1-0 pros caras. E aí eu chego, tem um lance que é pênalti pro Corinthians. O cara não dá. Eu falei, puta que pariu, mano. Olha o sufoco que nós estamos, bicho. Aí um velhinho olhou pra mim e falou, calma, vai virar. Vai virar. Eu falei, porra, mas como? Vai virar. Aí eu subo pra arquibancada laranja e vou ver o jogo no meio do campo. Segundo tempo, eu tô lá em cima da arquibancada e nada. Tem um corintiano expulso. Aí expulso o Antônio Carlos, aquele filho da puta, daquele zagueiro maldito. Expulso o cara e tem uma falta. A falta não foi por causa da expulsão dele. Foi um outro lance. Putz, expulsou. Puta, acho que agora dá, tá 10-10. Aí tem a bendita falta do Marcelinho. O Veloso manda tirar a barreira. O Veloso tira a barreira. Eu falei, puta que pariu, tá longe, mano. Tinha um cara do meu lado, eu falei, tá longe. Aí o cara disse, não, maluco, dá. Eu vim há pouco ao Pacaembu, esse cara devia vir aqui toda hora, mano. Ele vai estar aqui todo jogo. Aí o maluco falou assim, não, mas dá. Eu falei, porra, tá longe, velho. Aí, aquele clássico que todo mundo disse quando tá no estádio. Tava um silêncio absurdo. Com 30 mil negros, tinha um silêncio absurdo. Eu ouço o Marcelinho tocar na bola. Fez aquele tá. E o chá da rede, mano. Cara, o barulho veio correndo do gol pra cá. E o Marcelinho veio correndo aqui. E o gol veio. Cara, foi uma experiência surreal, velho. Não tem como você explicar aquilo. Cara, aquele gol incendeu o estádio. Aquele gol deixa todo mundo maluco no estádio.
O gol que ele fode 2 joelhos. Ele chuta a bandeirinha aqui, ó. Ele chuta a bandeirinha, ele tá chutando a bandeirinha. E ele mesmo disse que aquele jogo ele tava pressionado. Ele viu o pai dele tomar um sufoco da torcida lá em cima. Tá numerada pra variar, né? Dos sócios do clube. Não da arquibancada. A arquibancada tá apoiando o time. Mas, cara, ele faz esse primeiro gol, o estádio incendeia. Os mancha, como sempre, se cala, nunca canta aquelas porra. E o estádio incendeia. O jogo vai decorrendo. A gente tava feliz com o empate. Pô, tinha chegado no final do primeiro tempo, 1-0 contra. Meu, empatou, tá, fodeu, tá ótimo. Olha o gol. Ele faz o segundo, cara. Ele vira o jogo. Cara, foi uma loucura. O Kaká fala muito nisso. Pô, vocês estão reclamando que esse é o jeito do Corinthians. O Corinthians não vai meter goleada. O Corinthians não vai fazer gol bonito todo jogo. A gente prefere o carrinho do que o drible. Eu prefiro o carrinho. Eu amo Gilmar Fubá. Amo Wilson Mano. Ezequiel. Esses caras que são meus ídolos. Lógico que a gente teve um Rivelino, cara. O cara é um pintor, bicho. Um pintor com o pé, velho. Né? Infelizmente, saiu daquela maneira terrível, né? Com uma cobrança que era indevida. O Todo-Poderoso Timão é maravilhoso porque é um mantra, né, cara? Todo-Poderoso Timão. Cara, é um mantra. É quase uma remada, né? E, cara, é lindo. Tem uma introdução de um samba dos Gaviões que diz: ninguém melhor do que nós para falar de você. Cara, toda vez que eu escuto isso aí, eu começo a chorar, velho. Cara, ninguém melhor do que nós para falar do maior sentimento que cada um tem pelo clube. Pelo clube não, pelo time, né? Porque o clube a gente sabe que tem a política. Mas o time do Corinthians, cara. E uma coisa também que eu noto, cara, é que o jogador não consegue se identificar mais com o clube. Pouquíssimos, cara. A gente teve, vamos falar um pouco do Sheik, né? Se identificou com o clube. E olha que ele nem era corintiano, né? Ele veio jogar aqui, tinha acabado de ser campeão no Flamengo, tinha sido campeão no Fluminense. Ele veio pra cá, porque eu nunca joguei futebol profissionalmente. Era amador, coisa de criança, sempre assim. Mas, cara, eu acho que se eu tivesse jogado futebol, cara, se eu tivesse jogado no Corinthians, cara, o Corinthians já fez isso comigo torcendo. Se eu tô em campo pelo Corinthians, puta que pariu, cara, eu não sei o que seria, velho. Tá ligado? O Sócrates. Pra mim, o maior da história do Corinthians é o Sócrates. E por tudo que ele representa. Literalmente, por tudo que ele representa. Consciência de classe, o que ele jogava em campo, jogava com o cérebro. Essa tatuagem dessa foto, cara, é uma das coisas mais lindas que tem como fotografia. Você é fotógrafo, cara, tá chovendo, é analógica. Cara, é uma das coisas mais lindas. Tem um amigo meu, Alexandre, que fala que é a representação de Deus andando na Terra. Pô, se Deus desceu na Terra, ele tá nessa foto, ele tá andando ali no Morumbi. Cara, e esse jogo é fantástico, ele acaba com o jogo. Essa foto é maravilhosa. O Basílio, cara. O que é o Basílio? Pô, cara, o Basílio é uma entidade. O Basílio não vai morrer. O Basílio não vai morrer. O Basílio tá eternamente vivo, cara. Vai estar eternamente vivo. Se o Corinthians durar 500, 1000 anos, o Basílio vai estar na história do clube. E da vida de muita gente, cara. Por isso que eu acho que o registro é fantástico. Você registrar isso. Registrar a história. Por conversas, né? Cara, porque você vai falar do Basílio para sempre. Eu não sei se ele consegue ter a noção. Eu não teria. Eu não conseguiria ter. Eu não sei se ele consegue ter a noção do que ele fez. É só um gol. É só um gol, cara. Mas é um gol que mudou a história da cidade, do país, de muita gente. Mudou, cara. Eu considero o título mais importante da história do clube. A gente tem o Ralf, teve o Paulinho, o Elias, os que eu vi em campo também jogando. Eu gosto daqueles caras dos volantão, cara. Até o Dunga passou pelo Corinthians, cara, que era um volantão. Mas o Dunga não era um volantão a nossa moda, né? Era a moda gaúcha, é diferente. Cara, e eu gosto dos meias, os que apareceram. O Renato Augusto era um negócio absurdo, cara. Eu vi um gol dele acho que foi no
Isso no Brasileiro, contra o Cuiabá, cara. Cara, eu demorei uns 40 segundos, cara, pra ficha cair. Foi um gol tão bonito que eu falei, cara, como esse cara fez isso? Eu tava acho que na arena, e eu olhei pra baixo e falei, cara, como ele fez isso? Quando eu me dei conta que eu gritei o gol. Foi uma coisa tão bonita, cara. Eu falei, cara, o que é isso? Foi lindo aquele gol. O Renato acho que foi um dos últimos. Ele se emocionou quando veio visitar o Corinthians, quando ele se aposenta. Que a gente não é chamado de fiel à toa, cara. Se manter fiel a tudo que o Corinthians representa. A luta de classe, a diferença social, a tudo isso, cara. Se manter fiel a isso. Se manter fiel àquilo que o Sócrates deixou muito claro na história do clube. O Corinthians é de todos. O Corinthians tem que ser democrático. Ele tem que ser democrático. Ele tem que ser para todo mundo. Quando eu cheguei no Parque São Jorge, uma das primeiras vezes, cara, eu notei isso. Porque eu, como eu sou de fora da cidade, cheguei no Parque São Jorge, você não pode entrar. Só se um sócio te convidar. Eu falei, puta, e agora, cara? Aí tinha um cara entrando, eu falei, puta, beleza, tudo bem? Pô, tu pode me botar pra dentro? Mas tu é da onde? Não, eu sou de fora, queria conhecer o Corinthians. Ah, não. Foi o primeiro choque quando eu conheci o Parque São Jorge. Eu falei, porra, cara, mas que corintiano vai me botar pra dentro? Se você chega na organizada, entra, vem conhecer aqui, ó. No clube tem um apartheid. Então esse país só vai mudar e o Corinthians só vai mudar com pressão popular. Eu acho que a atitude das organizadas é fundamental hoje. Eu acho que é isso que vai mudar a estrutura do clube. A pressão popular, eu acho que o caminho tá aí.